direto a palavra aqui, depois a gente vai para os contextos, né? Diz assim, João 17:11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome e o nome que me deste, para que seja uns assim como somos. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, nesta oração, Jesus estava orando pelos discípulos para que eles fossem um, assim como o Pai e o Filho são um, né? Que é o que o louvor falou. Temos que ser um como o Pai e o Filho é. E temos que ser um para que o mundo veja que o Pai nos enviou. Então, neste momento, Jesus ele já sabia que ele ia ser crucificado, né? Que ele já estava à espera, foi a última oração que ele fez, né? Inclusive essa oração aqui, acho que foi depois da ceia, não estou lembrado do momento que ele estava, né? Então, os discípulos, a equipe de Jesus, aqueles discípulos de 12, a partir dali, eles iam ter um grande desafio, que era andar sozinho, sem Jesus, né? Até ali, eles estavam sendo guiados por Jesus. E a partir dali, eles iam ter um grande desafio, andarem sozinhos, né? E eu estava no serviço hoje, e de repente me veio uma palavra, né? Que foi a palavra onde os discípulos, onde depois da morte de Jesus, os discípulos foram pescar. Estavam pescando, né? E Jesus chegou e chamou eles, eles não tinham pego nada à noite, não tinham pego nada, né? E me veio assim uma lembrança, porque um pouco antes dos discípulos serem... Pôs o contador? Um pouco antes dos discípulos serem... de Jesus morrer, ser morto na cruz, ele enviou 70 homens a fazerem a obra de 2 em 2, né? E falou para eles, não levem comida, não levem nada. Na casa que vocês chegarem, do que der vocês comem. E aqueles homens foram, 70 homens foram e voltaram, com todo passado o tempo, eles voltaram dias depois. E voltaram todos muito felizes. Ou seja, se vieram felizes, primeira coisa, acharam alimento. Alguém alimentou eles da forma que Jesus falou. Se eles não tiverem achado alimento, eles acharam coisas melhores, porque eles voltaram muito felizes. E eles falavam, Senhor, falaram para Jesus, Senhor, os espíritos, os demônios se submetem a nós. E Jesus falou, sim, mas não se animem porque os demônios se submetem a vocês. Antes se alegrem porque o vosso nome está escrito no reino de Deus, no reino dos céus. Isso é que deve dar alegria para vocês, né? Então, os 12 de Jesus, esses 12 aqui, eles viram aqueles discípulos serem enviados, não sei se eles foram enviados também junto, sem alimento e nada faltou para eles. E quando Jesus morreu, que é aqui que está falando que Jesus ia morrer, eles iam ficar sem Jesus, eles iam perder um pouco a fé, ia ser uma batalha disso para eles, o que eles fizeram? Foram pescar, foram buscar os seus alimentos, foram correr atrás do seu alimento, né? E Jesus volta para eles, Jesus vê ali e volta para eles. Ops! Tem alguma coisa para nós comer aqui? Eles estavam no mar e Jesus na beira da praia. Eles não conheceram Jesus, era noite. Não, senhor, pescamos a noite toda, não pegamos nada. Joga a rede do lado direito. Jogaram, pegaram um monte de peixe e reconheceram que era Jesus. Não vou só fazer aqui bem breve aqui, né? O resumo, né? Então, o que nós queremos dizer com isso? Eles esqueceram que se eles fizessem a obra, não lhe faltaria comida, como foi enviar aqueles 70, né? E foram pescar. E pegaram alguma coisa? Não. Não teve futuro a pescaria dele. Mas a partir da hora que eles obedeceram a Jesus, mesmo sem saber, joguem a rede para o lado direito, eles pescaram, né? Então, melhor é nós obedecermos a Jesus que fazermos a nossa própria vontade. É preciso que nós saiba. Mas isso é difícil para nós como seres humanos. Assim como está sendo, como Jesus sabia que ia ser difícil para eles. Jesus sabia que não estaria mais de forma física com a equipe que vinha preparando para que o seu plano de salvação da humanidade se cumprisse. E por saber que grande desafio seria para eles, Jesus ali decide orar por eles, né? E quem era essa equipe que Jesus estava preparando? Quem sabe quem era? A equipe de 12? Os 12 deles, os 12 discípulos. E depois dessa equipe, ficou nós. Nós somos hoje aqueles que Jesus preparou. Amém. Jesus está há anos nos preparando para nos enviar. Então nós não devemos, gente, nos sufocar, olhar para o mundo, nos embelezar com o mundo, a ponto de deixarmos
Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. A obra de Deus também foi algo que Ele nos deu para fazer, que nós devemos discutir junto com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres. Ele poderia orar para que se mantivessem santos, motivado o trabalho do Evangelho a eles, ou que Deus derramasse mais poder, dons espirituais sobre eles. E sua oração foi para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Você consegue compreender qual que é o sentido da oração e qual que foi o sentido do louvor que eu pus? Para que sejamos um, né? Jesus sabia que a verdadeira conquista só poderia vir pela unidade. Amém? A unidade daquela equipe com ele já havia sendo com ele. A unidade daquela equipe com ele já vinha sendo consolidada, né? A unidade da equipe já vinha sendo consolidada. Jesus já vinha preparando a unidade daquela equipe para ser um, todas as vezes. Quando eles queriam se espalhar um para cada lado, como por exemplo, Senhor, quem é o maior de nós no reino de Deus? Olha aí, falasse, é você. Já estou fora dessa equipe, eu sou o maior e pronto, já sou melhor do que os outros. Ele diz, aquele que quiser ser o maior, sirva aos outros. Então, ou seja, quem quiser ser o maior, fique junto, permaneça servindo. Para que tudo que Jesus falava, a equipe se mantesse junta. E esses 12 discípulos estavam conscientes e apaixonados pela missão que havia recebido de Jesus e já amavam muito para continuarem fiéis a Ele, mesmo na sua ausência. Amém. Mesmo na ausência, essa equipe estava consolidada para continuar com Jesus, porque tinham andado 3 anos com eles. E a necessidade agora era que o Pai protegesse a unidade entre os 12, né? Porque era fácil ser um com Jesus, né? Qualquer um deles ali, ser um com Jesus era fácil, e ser um com o seu irmão seria fácil? Então, é isso que Jesus tentou. Caiu, não? Para que todos fossem um. E é isso que nós precisamos hoje. É que todos sejamos um. Quem assistiu o culto domingo? Não, ninguém assistiu, beleza. O apóstolo abriu, antes da palavra, já deu um recado. Para as células pararem de ser, não é parar de ser online, para as células voltarem a serem presencial. A nossa já faz muito tempo que é presencial, Amém. apesar de continuar online. Mas é porque tem gente que está fazendo a célula apenas online. E ele explicou, e o pedido dele foi esse, para que a igreja seja uma. A igreja não pode ser espatifada, não pode ser um monte de pessoas, um para cada lado. Amém. A igreja tem que ser uma, permanecer unida. Amém, amém, glória a Deus. Então, a necessidade agora era que o Pai os protegesse, eles, os 12 ali, para serem um. E que nenhum espírito de contenda, desunião, os separasse, pois Jesus também já havia ensinado que todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda a cidade ou casa dividida não subsistirá. Marido pensa com um pensamento, mulher com outro pensamento, nunca subsistirá. Amém. Tenho exemplo disso, não vou falar aqui porque vou ter que contar a história muito e vai tomar muito tempo, né? E a gente não pode deixar a palavra esticar muito, em nome de Jesus. Amém? Mas se o marido tiver um pensamento, a esposa tiver um pensamento, a casa não vai para frente. Se dentro de uma empresa um sócio tiver um pensamento, outro sócio tiver outro pensamento, a empresa não vai para frente. Se em uma nação, que acontece hoje no Brasil, muitos países combateram o vírus do coronavírus bem fácil, porque se juntou posição e oposição, estou falando de governo, para combater o vírus. Aqui se juntou a oposição para combater o governo. Ou seja, não se uniram. E assim ficou um país deserto, né? Não deu certo o combate ao vírus porque não houve união. Vejam, aqui, o Salmo 133 diz que Deus ordena suas bênçãos, sua unção, salvação e vida, onde há unidade. Quando ele diz que é aonde permanecem unidos os irmãos, que o Senhor derrama as suas bênçãos. Salmo 133, perdão, né? E Jesus sabia que quando os 12 permanecessem em unidade, o poder de seu Pai seria liberado. E assim, tudo que eles fizessem seriam bem-sucedido por permanecer em unidade. Porque Deus é amor. Temos que amarmos um ao outro. Deus é amor. E a unidade fará com que qualquer equipe seja invencível.
como declara Gênesis 11:6. Gênesis 11:6 fala sobre a construção da Torre de Babel. Tá bem? Pra você não esquecer. Diz assim Gênesis 11:6. Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Você consegue compreender? Foi Deus que viu, que teve essa visão. Deus viu eles construindo a Torre de Babel, queriam fazer uma torre muito alta para que eles mesmos se glorificassem com o tamanho daquela torre. E por eles estarem trabalhando unidos, Márcio, depois você procura a Bíblia. Preste atenção na palavra, depois eu a Bíblia. Por eles estarem procurando unidos, por eles estarem unidos construindo aquela torre, Deus viu que eles eram apenas um. E era só o começo que dali. E não, dali para frente não haveria restrição em tudo que eles tentassem fazer. Aí Deus diz, para que isso não aconteça, desçamos e confundiremos a língua deles, né? Em Atos, a Bíblia diz assim: da multidão dos que creram, eram um, o coração e alma. Eram um, o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância e graça. E se você continuar lendo, esse texto termina dizendo: e a cada dia se acrescentavam pessoas a eles, que todo dia pessoas eram salvas, que a cada dia a igreja salvava pessoas, porque eles eram um. Até o que eles tinham, se eu tivesse naquele tempo esse apartamento, não era só meu, era nosso, pertencia a toda a igreja, porque eles decidiram ser um. Amém? Glória a Deus. E a importância da unidade dos 12 naquele tempo lá, né, quando Jesus estava lá, fez essa oração. O propósito da missão entre si, pois eles eram as matrizes, reprodução, as formas que formam. Eles estavam ali para formar, eles eram formas que iam formar líderes, que iam formar pastores, evangelistas, apóstolos, e formam até hoje, porque é através deles, através da palavra desses homens, que nós estamos sendo gerados e gerando vidas em Cristo Jesus. Amém? Amém? Você crê? Amém. Glória a Deus. Né? Eles formaram homens e mulheres de unidade. Eles formariam uma multidão de um só coração e uma só alma, como vimos acontecer a partir da igreja de Atos. Essa igreja, que eu li aqui a última palavra, foi quando Pedro fez a primeira ministração. Jesus falou para eles: permaneçam unidos até que venham sobre você o Espírito Santo. E eles permaneceram unidos em oração. E no dia que todos eles, unidos, entraram em oração, desceu sobre eles o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, aqui nós estamos falando da equipe que Jesus tinha, uma missão, né, da equipe de Jesus, que tinha uma missão espiritual, mas tudo o que ele fez e viveu nesta terra deve ser imitado. Amém. Tudo que Jesus fez é como devemos viver para sermos um, porque era daquele jeito que ele andou, daquela forma que ele foi um com o Pai. E quando ele fez essa oração, tem uma passagem que eu acho muito maravilhosa na Bíblia, que está em Atos, acho que 16, quando os discípulos estavam em Mesopotâmia, a Bíblia diz que pela primeira vez eles foram chamados de cristão. Mas assim, eles não se auto-intitularam cristão. Foi alguém que viu a forma deles e os chamou eles de cristão, porque eles pareciam com Jesus, eles tinham um jeito de Jesus, eles andavam como Jesus, eles pregavam como Jesus, eles viviam uma vida como Jesus, ou seja, resumindo, eles eram um com Jesus, e por isso tomaram esse apelido de cristãos. Amém? Amém. Então, aquele jeito de Jesus, eles imitavam, e nós devemos imitar. Apóstolo Paulo ainda nos dá uma colher de chá, já que Jesus se é muito difícil para nós imitarmos Jesus, apóstolo Paulo disse assim: sedes imitadores meus, como eu sou de Cristo. Se é muito pesado para nós imitarmos Jesus, pelo menos vamos imitar a Paulo.
em nome de Jesus, mas com fé em Jesus e não em Paulo. Amém? Então, esta lição da unidade deve ser aplicada na vida dos casais, dos irmãos, dos pais e filhos, das equipes de trabalho seculares, né, na sua empresa, onde você estiver, como eu ministrei daqui a pouco, né? Ou seja, em toda espécie de relacionamento e aliança. Amém. Embora a tarefa de gerar unidade seja de um líder, ou seja, de um líder de célula, de um pastor, de um encarregado de uma empresa, de um pai de família, a tarefa de gerar unidade pertence a ele. É ele quem vai pregar, é ele quem vai ministrar, é ele quem vai ensinar sobre unidade. Lá no começo da Bíblia, Deus diz sobre a Bíblia: ensina essa palavra aos teus filhos quando estiver andando no caminho, quando estiver sentado conversando, à noite sentado na tua casa, quando deitares na rede. E falam, aonde você estiver, inculca essa palavra aos teus filhos. Aos teus filhos. Não fala aos teus irmãos, aos teus primos, aos teus amigos. Não fala aos teus filhos. Ou seja, cada um ensine essa palavra ao seu filho, para que as gerações conheçam. Né? Tem até uma parte que fala, para que eles conheçam os milagres que eu fiz diante de ti, diante do teu meio. Né? E embora essa tarefa seja para o líder, só a unidade ela só é gerada através do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Então nós precisamos viver em unidade em todos os nossos relacionamentos. Esta deve ser uma meta em nossas vidas e devemos a todo tempo trabalhar por ela, pois sempre dependendo do Espírito Santo como nosso ajudador, porque sozinho nós não vamos conseguir gerar unidade. Por que não vamos conseguir gerar unidade sozinho? Porque o nosso caráter físico, a nossa humanidade, a natureza da nossa carne, ela não quer unidade. Não quer dividir. E muito menos somar com alguém. Se não se entregarmos, se não nos buscarmos no Espírito, se não nos vigiarmos no Espírito Santo, se dependermos da carne, não é a vontade da carne gerar vida, gerar unidade, crescer junto com alguém. A vontade da carne é a divisão, infelizmente. O seu para cá e o seu para lá, e cada qual faz a sua parte. Mas não é essa a vontade do Espírito de Deus, e é pelo Espírito de Deus que devemos andar. A unidade vem primeiramente pela oração em um líder. Oração de um líder, de um pai, de uma mãe, de um irmão mais velho. Lembrando-se, Jesus orou pela unidade dos 12. Ele era o líder. Ele era como se fosse ali o irmão mais velho. Se hoje existe na sua vida projetos que não estão caminhando ou que estão à beira de serem destruídos, Deus está te entregando a chave para que você comece o trabalho pela unidade. Amém. Entre você e os envolvidos naquele projeto. Qual que é o projeto, eu não sei. Mas seja qual que for, haja unidade. Amém? Glória a Deus. Se o projeto for seu casamento, comece a orar para que Deus estabeleça unidade entre você e o seu cônjuge. Depois, sente-se junto, alinhem seus passos em um só caminho. Amém. E busquem entrar em unidade. Quanto à educação dos filhos, à administração dos recursos financeiros, ou qualquer tema que você precise entrar em unidade com o seu cônjuge, ore, sente em nome de Jesus. Amém. E converse. Busque sabedoria em Deus, ministre sabedoria nele, com amor. Amém? Hoje de manhã foi muito forte que aquela palavra que eu citei, ela veio para mim. Trazendo o relacionamento da hora que os discípulos estavam pescando, na hora que Deus enviou os discípulos. Ou seja, Jesus orou: Pai, que eles em mim sejam um, como eu e tu somos um. É assim a oração que Jesus fez. Aí Jesus foi crucificado, morreu. Eles já não eram mais um com Jesus. Nós temos que nos vigiarmos. Nós podemos imaginar que estamos sendo um com o nosso colega de trabalho, com o nosso patrão, porque precisamos também ser um com o nosso patrão no projeto da empresa. Isso não é sermos um, é vestirmos a camisa da empresa, isso não é puxar saco. A Bíblia diz: o trabalhador seja digno do seu salário. E muita gente interpreta de uma forma: que o trabalhador seja digno do seu salário. O trabalhador tem que viver do seu salário. Não, o trabalhador seja digno de receber o seu salário. Faça por onde receber o seu salário.
seja um com a sua empresa, com o seu patrão, com o seu encarregado, com seus colegas de trabalho. Amém. Temos que ser um, né? Então, assim, voltando a falar dos apóstolos, quando Jesus saiu de perto deles, eles já não eram mais um com Jesus. E quem voltou a buscar eles? Quem voltou a buscar a unidade? Jesus, o líder. Ele que era o líder, que tinha passado 3 anos ensinando para eles sobre a unidade. Voltou lá onde ele estava. E foi nesse dia que ele falou, nesse momento que ele trouxe eles para a beira da praia e falou: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tentando buscar a unidade. Nós não devemos desistir. Se nós queremos um projeto, se nós temos um projeto, Jesus não brigou com Pedro. Jesus jamais deu uma chamada em Pedro porque ele estava pescando. Não. Foi com amor que ele trouxe. E nós temos que sermos imitadores de Jesus. Amém. Como falou o apóstolo Paulo. Então, assim, é nos vigiarmos a cada momento o que estamos fazendo. Amém. Né? Meu Deus do céu. Teve pessoas que são aqui da célula, a Arnaldo conheceu, acho que o Márcio não conheceu, né? A Arnaldo assim. Outras pessoas conheceram o Jackson. Eu pelejei muito com ele para ele voltar, conversei com ele. Até comecei a mandar mensagem para ele, começou a não responder mais. Mas eu vou buscar, não vai me custar nada mandar uma mensagem, ir lá, falar. Enquanto ele estava aqui perto, eu fui umas 2 vezes na casa dele, conversar com ele. Não qual que era o interesse meu. O interesse de Jesus. Jesus quer que as pessoas sejam salvas. Amém, meu Deus. Né? Então, temos que ser um e buscarmos, assim como Jesus buscou. Amém? E claro que é desafiador, até Jesus já sabia disso. Por isso, esse foi o principal motivo da sua oração. Você e sua esposa podem ter temperamentos muito diferentes, histórias de vida e experiências diferentes, mas sempre existirá um ponto de convergência, onde um irá renunciar um pouquinho e o outro também, por um propósito maior, como, por exemplo, o amor aos filhos. Esse amor fará vocês unir-se mais e assim unir mais e assim poderão lutar juntos e com poder para vencer, para que os filhos amados não vivam a experiência dolorosa de que, em geral, antecede uma vida perturbada por terem seus pais separados. Amém? Acho que deu para entender, né? Para que os filhos não vivam essa experiência de ter seus pais separados, de estar, muitos filhos vão para a casa do pai, o pai fala mal da mãe, volta para a casa da mãe, a mãe fala mal do pai, vivem na justiça, briga na justiça, para entregar o filho para o pai tem que ser debaixo de ordem judicial, né? Então isso perturba uma criança, por quê? Porque o marido, o pai da criança com a mulher não estão sendo um junto com aquela criança. Isso pode trazer alguns danos, claro, a gente sabe disso, não precisa entrar aqui em detalhe, né? Então, para sermos um, qual que é o seu propósito dentro da sua casa? Seja um, comece a ser um naquilo que você quer que seja. E hoje, nesta célula, para finalizar, Deus quer que reflitamos sobre como estão nossos relacionamentos nessa vida. Como estão nossos relacionamentos nessa vida? Vivemos unidos com as pessoas com quem nos relacionamos ou só estamos reunidos em locais comuns? Nós vivemos reunidos, somos um com as pessoas que nós nos relacionamos ou nós estamos apenas reunidos em uma reunião e saindo daqui a cada qual para o seu lado? Como somos hoje, né? Dentro da nossa casa somos um com o nosso cônjuge, dentro do nosso trabalho somos um com os nossos colegas de trabalho, com o nosso patrão, dentro da igreja somos um com os nossos pastores, com os nossos líderes, com aquele ministério que nós assumimos na igreja, nós somos um naquele ministério. O líder precisar de nós, se a igreja precisar de nós, estamos ali, né? A unidade diz respeito ao Espírito. A unidade diz respeito ao Espírito. Precisamos buscá-lo com armas espirituais e pelo caminho perfeito. Não buscamos, como eu falei aqui nesse instante, não adianta buscarmos a unidade com a vontade do nosso braço. Amém. É por armas espirituais. Amém. É por oração
é por renúncia, é por entrega e é por clamar a Deus que buscamos a unidade. O caminho perfeito que sempre nos levará ao Pai e a todas as bênçãos que Ele tem para nós é Jesus. E o caminho perfeito que nos levará ao Pai e a todas as bênçãos que Ele tem para nós é Jesus. Esse é o caminho perfeito. Né? E por fim, nos levará à salvação, que é a maior bênção que nós temos. Todos esses 3 anos que Jesus ministrou aos discípulos, né? Sobre unidade, sobre amor, sobre fé, era buscando salvação para nós. Era para nós termos a nossa salvação. E Jesus morreu para que nós tenhamos a salvação. Amém. E as armas espirituais só serão dadas a nós por meio de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por unidade em nome de